Aleluia. Hebreus capítulo 6, versículos 11 e 12. E deste texto está o subtema: creio nas promessas de Deus. Mas desejamos que cada um de vós mostre o mesmo cuidado até ao fim, para a completa certeza da esperança. Vamos ler juntos o 12, por favor. Para que vos não façais negligentes, mas sejais imitadores dos que pela fé e paciência herdam as promessas. Glória a Deus. Repitam outra vez, bem bonito: creio nas promessas de Deus. Atentem bem para esta introdução. As maiores promessas de Deus para a humanidade são as seguintes. Primeiro, a promessa da vinda de Jesus Cristo para esmagar a cabeça da serpente, Satanás, conforme Gênesis capítulo 3, versículo 15. Em segundo lugar, a criação da nação de Israel é a segunda promessa maior de Deus para a humanidade, baseada em Gênesis capítulo 12, versículo de 1 a 3, aquele texto que quando Deus chamou Abraão, lhe fez promessas e disse que dele descenderia uma grande nação. Em terceiro lugar, a terceira maior promessa bíblica é a manifestação plena e gloriosa do Espírito Santo no homem. Porque depois que Israel é criado, então agora vem a operação plena do Espírito Santo, conforme João capítulo 16, versículos 7 a 11, quando Jesus diz que se ele não fosse, o Espírito Santo não viria para estar com a igreja. Em quarto lugar, a quarta maior promessa bíblica é a instituição da igreja do Senhor Jesus. Esta promessa está no livro de Mateus, no capítulo 16, versículo 18, quando Jesus fez ali menção da fundamentação, da instituição da sua igreja e declarou que as portas do inferno não prevaleceriam contra ela. Uma outra grande promessa, portanto a quinta, é a promessa da segunda vinda do Senhor Jesus para arrebatar a sua amada igreja. Esta promessa nós estamos esperando cumprir-se logo, logo. E num congresso como este, cujo tema é creio em Deus, para um tempo como este que estamos vivendo, então, ora vem Senhor Jesus. Mas, atreladas a estas promessas, que já citei, essas 5 maiores, há pelo menos 2 tipos de promessas, as quais os teólogos, os expositores da Bíblia chamam de promessas específicas e promessas gerais. As promessas específicas são aquelas, por exemplo, quando Deus chamou Moisés para libertar o povo lá do Egito, Moisés mostrou um monte de obstáculos, aí o Senhor prometeu a ele, no capítulo 3, versículo 12, certamente eu serei contigo. Isso é um exemplo de uma promessa específica. E as promessas gerais, elas são globais para toda a humanidade, para toda a igreja, queridos irmãos. Agora, uma outra coisa interessante que nós podemos também observar é que a visão que temos a respeito das promessas de Deus, esta visão está baseada pelo menos em 2 coisas. A primeira é na Bíblia Sagrada, porque toda a Bíblia Sagrada, de Gênesis a Apocalipse, é a real promessa geral de Deus para todos nós. E nós entendemos que a base, a visão das nossas promessas, primeiro é a Bíblia Sagrada. Inclusive Jesus ratifica isso no livro de Mateus, no capítulo 25, versículo 35, quando ele diz que passarão os céus e a terra,
mas as minhas palavras não hão de passar. E a segunda coisa em que a nossa visão de promessas está baseada é na nossa fé. Primeiro a palavra, segundo a nossa fé. Por que a nossa fé é uma das bases para a gente crer nas promessas? Por exemplo, aos Hebreus, no capítulo 11, versículo 1, está escrito: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, a fé é esta base que nos dá esta sustentação para a gente acreditar nas promessas do Senhor. Agora, queridos, uma outra coisa interessante ainda nesta introdução que eu quero colocar é que as promessas de Deus têm os seguintes objetivos. Primeiro, quando Deus promete algo para alguém, ou para uma humanidade, ou para uma geração, Ele está querendo evidenciar sua fidelidade. Não é provar, é evidenciar. Deus não precisa provar para ninguém que Ele é fiel. Se o homem quiser crer que Ele é fiel, Ele é fiel. Se o homem não quiser crer, Ele continua sendo fiel. Então, deixa eu reforçar isso aqui. Deus evidencia a sua fidelidade quando faz promessas. Em segundo lugar, um dos objetivos das promessas de Deus, em segundo lugar, é suprir nossas necessidades. Porque quando Deus nos promete algo, é com o objetivo de suprir as nossas necessidades. Porque nós não temos condições de viver sem as promessas de Deus. Não temos. E uma outra coisa também é que as promessas de Deus, um dos objetivos das promessas de Deus é realizar a sua soberana vontade. Quando Deus determina que uma promessa seja feita, Ele está querendo que seja realizada a sua soberana vontade. Então, diante disso aqui que a gente analisa nessa introdução, eu quero começar ministrando esta palavra nesta noite para nós, meus irmãos, falando em primeiro lugar sobre a finalidade das promessas de Deus. E quando a gente analisa a questão da finalidade das promessas de Deus, a gente começa por dizer que Deus não faz promessas sem um propósito, sem uma visão específica. Deus não faz promessas aleatórias. Tem que ter um objetivo, tem que ter um propósito. E eu vou citar aqui alguns exemplos dentro desta citação que eu estou falando sobre a finalidade das promessas de Deus. Em primeiro lugar, quando Deus quis formar uma nação, Ele chamou Abraão e lhe fez uma promessa. Então, no plano de Deus, Ele idealiza: vou formar uma nação. Então, para eu formar uma nação, eu vou precisar de um homem. E eu vou até a Mesopotâmia, lá em Ur dos Caldeus, e vou escolher dentre os componentes de uma família de idólatras que adoram outros deuses, e eu vou tirar lá um homem chamado Abrão, e dele eu vou fazer uma grande nação. Então eu quero deixar bem claro aqui para nós, meus irmãos, que quando Deus determina uma promessa, Ele determina com um propósito, com um objetivo. E outra coisa interessante, em segundo lugar, é que quando Deus pensou em livrar o seu povo da fome, Ele se revelou em sonhos a José e lhe fez uma promessa. É interessante isto aqui, de que Deus fala com o homem em sonho. Deus faz promessa em sonho. Você não vai ver na história de José Deus falando com ele audivelmente, como falou com Abraão, como falou com Moisés, mas Deus apareceu a ele em sonho. E quando ele teve aqueles 2 sonhos, era Deus fazendo uma promessa a ele. Aí ele reúne a sua família e diz: olha, pai, olha, irmãos, eu sonhei que nós estávamos atando molhos no campo, e o meu molho crescia, subia mais do que todos, e os 11 molhos que estavam ao redor se inclinavam ao meu molho.
Aí, depois ele teve outro sonho. Ele sonhou que o sol, irmãos, o sol que representava ele no sonho, estava em uma posição de destaque e 11 estrelas ao redor do sol. E foi perceptível, foi claro de que o sol representava José e os 11 irmãos representavam ele. Aí o pai de José ouviu aquilo e disse: ô José, então quer dizer que até o sol e a lua, eu esqueci da lua também, o sol e a lua e nós todos vamos nos prostrar diante de você? Era Deus fazendo uma promessa a José. Em terceiro lugar, quando Deus pensou nos desafios que Moisés iria enfrentar no deserto, ele disse: certamente eu serei contigo. Quando Deus chama Moisés para ir conduzir o seu povo pelo deserto até Canaã, a gente analisa à luz das Sagradas Escrituras que Deus, como onisciente, já sabia que tinha um mar na frente para abrir, que tinha um lugar em que o povo iria ter sede e ele iria transformar água amarga em água doce. Deus já sabia que ia faltar comida e que, portanto, iria mandar codornizes. Deus já sabia, com a sua onisciência, que iria faltar água lá na frente e Moisés teria que tocar na rocha para que da rocha saísse água. Deus sabia que Moisés iria se deparar com os amalequitas, tentando impedir a trajetória, a caminhada do povo até a Canaã. Deus sabia de tudo que iria acontecer. Então Deus faz a promessa, quando chama ele lá no capítulo 3 de Êxodo, naquele deserto, que ali é uma coisa muito especial. Ele estava pastoreando as ovelhas do seu sogro, Êxodo 3, e de repente ele percebe, ele escuta o crepitar de uma sarça queimando. E quando ele percebe aquele crepitar da sarça queimando, ele diz: me virarei logo antes que a visão passe. Quando ele observa, era aquele arbusto pequeno, seco lá do deserto queimando. Mas uma coisa chamava a atenção de Moisés, é que a sarça queimava, mas não se consumia. E como pode isso? Aí do meio da sarça sai uma voz, e da voz se percebe Deus dizendo: Moisés, Moisés, não te chegues para cá, porque o lugar em que tu estás é santo. Tira as sandálias dos teus pés. E é a partir dali que Deus fala com ele, para ele ir livrar o povo lá do Egito. Então, Deus não faz nada aleatoriamente, meus irmãos. Em quarto lugar, quando Deus pensou na grande obra da evangelização mundial, ele fez a promessa do derramamento do Espírito Santo. Nós temos várias promessas no Antigo Testamento do derramamento do Espírito Santo. Em Joel 2, 28 a 31, Isaías capítulo 35, versículo 15, Provérbios 1 e 23. Mas quando a gente chega no Novo Testamento, antes do derramamento, Jesus faz uma promessa, irmãos, em Lucas 24, 49, quando ele diz: ficai na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Aquela promessa era porque Jesus sabia, irmãos, da grande evangelização que iria acontecer através da igreja no mundo. E sem a manifestação do Espírito Santo, não era possível a igreja fazer o que fez. E era muito mais impossível ela chegar aonde chegou. Mas a gente entende, meus queridos irmãos, que as promessas de Deus, elas têm finalidades. E eu quero deixar isso aqui bem claro: Deus promete e cumpre, porque Ele é fiel para cumprir com as suas promessas. Então está explicado aqui o primeiro tópico desta mensagem, a finalidade das promessas. Agora eu quero somente deixar uma observação ainda nessa finalidade das promessas. E essa observação é a seguinte:
Às vezes, quando a gente está falando esses assuntos assim sobre promessas, há muitas pessoas que às vezes ficam pensando: porque hoje eu recebi uma promessa para ser pastor, recebi uma promessa para ser missionário, recebi uma promessa disso. Basta o pregador falar sobre promessa, alguém já pensa nisso. E é preciso ter um pouco de cuidado. Eu quero deixar essa observação aqui bem clara, porque quando não se tem a devida sabedoria para se levar a efeito as promessas, a gente acaba tendo prejuízos. Por exemplo, se inexperientemente você sai de uma festa como essa dizendo: eu tenho uma chamada, eu tenho uma chamada. Aí de repente aparece um fulano lá fora, que dividiu a igreja, que se rebelou e diz: tu tens uma chamada, fulano, vem para cá. Eu faço questão de deixar essa observação aqui, irmãos. Queridos, ao longo dessa mensagem você vai entender alguma coisa a mais sobre isso que estou colocando. Queridos, quando Deus tem uma promessa na vida da gente, Deus não mistura as promessas dele com rebelião, com briga, com confusão, com desobediência. Não, senhor. Agora, minha gente, quando a gente tem um congresso como esse que recebe uma mensagem sobre promessas, a gente não pode sair daqui pensando: porque eu vou ser missionário, porque eu vou ser pastor. Se Deus tem uma chamada na tua vida e Ele te falou, fica no teu cantinho, orando, obedecendo o teu pastor, seguindo os conselhos da tua liderança, te preparando, vivendo em silêncio. E eu digo aqui, irmãos, por experiência própria, quando Deus faz uma promessa e a gente fica no lugar, a porta se abre sem chave, o vento sopra sem precisar de ventilador, o tempo de Deus chega e as coisas acontecem da melhor maneira. Então não vai ficar com a tua cabeça assim pensativa: meu Deus, e por que isso, e por que não aquilo, e quando é que vai acontecer? Fica esperando que Deus vai chegar e tudo vai acontecer. Quem está entendendo isso, levante a mão e dê glória a Deus. Bom, isso aí é uma observação bastante interessante. Agora vamos para uma segunda coisa muito boa, muito salutar nesta mensagem sobre as promessas. Digam comigo: o cumprimento das promessas de Deus. Escutem isso, por favor. Deus faz as promessas ao homem, mas entre a promessa e o cumprimento, seja a curto, médio ou a longo prazo, há um caminho a ser percorrido. Entenderam o que eu falei? Deixa eu falar outra vez. Deus faz as promessas ao homem, mas entre a promessa e o cumprimento, seja a curto, médio ou a longo prazo, digam comigo: há um caminho a ser percorrido. E eu quero citar um primeiro caminho. Existem muitos caminhos, mas eu vou citar um primeiro aqui, depois um outro caminho. O primeiro caminho que a gente precisa percorrer para alcançar o cumprimento das promessas de Deus é o tempo. Diga comigo: o tempo. Há uma análise teológica que eu acho muito própria para essa situação. São aquelas duas colocações que se faz sobre o tempo como cronos e o tempo como kairos. E se explica que o tempo como cronos é o tempo do homem, é o tempo do relógio, enquanto que o tempo como kairos é o tempo de Deus. E quando a gente analisa a questão do tempo, irmãos, dentro desses dois prismas, o tempo como cronos e o tempo como kairos, a gente precisa analisar o seguinte aqui: é que há pelo menos 3 lições a respeito do tempo como um caminho em direção às promessas de Deus. Digam comigo diga comigo bem bonito: 3 direções.
essas três direções, elas são muito importantes para a gente trabalhar a questão do tempo de Deus em nossas vidas. Porque às vezes acontece da gente ficar muito preocupado com o cumprimento das promessas, e em especial esta juventude. Nós estamos num grande congresso de jovens, e tem jovens aqui que têm vontade de casar. Eu nem ouvi um amém, meu Deus. Tem jovens aqui querendo se formar. Tem jovens aqui querendo ser juiz de direito, advogado, psicólogo, ministro do Supremo. Não querem não, né? O Brasil precisa de vocês lá, gente. Deixa eu falar mais coisas boas aqui. Tem jovens aqui planejando: eu preciso me casar, mas eu tenho que construir minha casa. E eu quero uma casa boa, eu quero um apartamento bom. As meninas, parece que eu estou vendo elas planejando os móveis da cozinha, o jogo de estofado, a varanda, o terraço, até os talheres, que mulher é muito... Olha aí, ó. E fica esses planos. E às vezes acontece da moça dizer: mas pastor, eu já estou passando dos 30 e a coisa não acontece. O rapaz aí, né, diz: pastor, eu não sei se eu vou conseguir terminar a faculdade, se eu vou conseguir objetivo tal. O que é que eu faço? Eu tenho aqui essas três coisas que são muito interessantes quanto ao tempo. Essas três direções que a gente precisa caminhar dentro do tempo para alcançar as promessas de Deus. A primeira delas, escute isto, é que a trajetória do tempo que a gente precisa percorrer, a gente precisa vivê-lo em comunhão com Deus. Se você tem promessas e está aguardando o cumprimento delas, receba esta palavra de Eclesiastes 9:8. Em todo tempo sejam alvas as tuas vestes, e nunca falte o óleo sobre a tua cabeça. Minha gente, vestes limpas ali, vestes alvas e azeite sobre a cabeça, tem uma conotação de comunhão com Deus, vida de santidade. E eu vou dizer aqui com muita força: quem tem comunhão com Deus, haja o que houver, venha o que vier, aconteça o que acontecer, passe o tempo que passar, mas a promessa vai se cumprir, porque Deus é fiel, irmão. Agora, filho, olha lá. Se tu queres que as promessas se cumpram, mas se tu fica com um pé do mato e outro no caminho, uma hora estás na igreja, num fervor medonho, e vou, oh glória, e tal, e aquela alegria toda. Outra hora, tu está trancado dentro de ti mesmo, dizendo: eu não sei se eu sou crente, não sei se vou, não sei se fico, não sei se posso, não sei se alcanço. Oh, Deus tem promessa para quem tem definição na vida. Olhe, escute. Tem hora que a gente tem que fazer como Jacó, rapaz. Vou atravessar aqui o Val do Jaboque, que eu preciso ficar a sós com ele e preciso conversar com ele. Aí de repente o anjo aparece. Se agarre com o anjo. Não dê moleza não. Se atraque com ele e diga: eu só te solto quando tu me abençoares. Agora, meu filho, minha filha, esse negócio de ficar não chove, não molha, e não sei o quê. Uma hora está no ensaio, outra hora diz: eu não quero ir mais não. Uma hora está namorando com a menina da igreja, outra hora namorando com a menina do mundo. Uma hora está na faculdade, escutando lá os esquerdistas, balançando a cabeça e dizendo: é isso mesmo, é. E depois está na igreja dando glória. O que é que tu queres, rapaz? Quem é que tu és? Te define, e Deus vai cumprir as promessas da vida. Ora. Então este tempo deve ser vivido em comunhão com Deus.
Comunhão com Deus. Você está indo para o ciclo de oração? Você está jejuando? Olha para mim aqui, rapaz. Tu estás buscando a Deus? Como é que estão as tuas emoções? Tu te levanta de madrugada? Tu estás lendo Bíblia? Estás dizendo não ao pecado? Estás vencendo as dificuldades da vida? Então, recebe aí o cumprimento real e definitivo das promessas de Deus. Oh, glória a Deus. No caminho que nós estamos caminhando para o cumprimento das promessas, estamos vendo a questão tempo. E eu disse que esse tempo precisa ser vivido em comunhão com Deus. Em segundo lugar, escutem isto, por favor. Esse tempo que a gente está vivendo na espera do cumprimento das promessas, a gente precisa aproveitá-lo. Escutem isso, pelo amor de Deus. Aproveitar o tempo de espera como uma oportunidade de Deus. E oportunidade de semear, semear e semear. Pense nisso. Esse tempo em que você está esperando o cumprimento das promessas, veja ele como uma oportunidade que Deus está lhe dando para você semear. Por exemplo, quando a gente cita Eclesiastes capítulo 11, eu queria ler esse versículo com vocês, por favor, minha gente. Eclesiastes capítulo 11, versículo 6. Vejam que coisa tão interessante a palavra de Deus nos mostra nesta citação. Pela manhã, olha aí, semeia a tua semente, e à tarde não retires a tua mão, porque tu não sabes qual prosperará, se esta, se aquela, ou se ambas igualmente serão boas. Escute, você está esperando o cumprimento da promessa? Estou, pastor. Mas você está semeando o quê? Ah, pastor, eu quero me formar e vou fazer depois uma pós-graduação e tal e tal. Mas tu gosta de estudar? Tem que semear o estudo, rapaz. Uma preguiça medonha para ler. Odeia matemática. Escute, não sabe fazer um bilhete, rapaz. Nem para a menina que tu está querendo namorar com ela. Tu não sabe escrever direito, rapaz. Se não semear nos estudos, tu não vais desenvolver quanto ao tempo não. Porque o tempo passa rápido e a gente tem que correr, tem que lutar. Deus está dando uma saculejada em você, rapaz, que anda dormindo. Desperte. Deus tem muita coisa para dar a gente, mas a gente precisa semear, irmãos. Eu vou dizer um negócio aqui, e eu espero que isso aqui seja uma profecia. Olhe, a gente precisa ter nesses altos escalões do governo jovens crentes e comprometidos com Deus. A gente precisa ter nesta sociedade jovens da Assembleia de Deus e de outras igrejas sérias também, jovens intelectuais, que sentam numa banca para fazer um concurso e tiram uma nota boa. É, irmão. É isso. Deus quer que a gente alcance lugares, mas a pergunta é: estás semeando o quê? Estás semeando obediência aos teus pais, jovem? Que tipo de semente tu estás pondo em relação à tua família? Quando teu pai te dá um conselho, tu diz: quem manda na minha vida sou eu, pai. E eu não aceito que ninguém se intervenha no meu caminho. Eu já sou de maior. Tu não sabe nem aonde tens o nariz, rapaz, e estás querendo te independer. Tu ainda come da bolacha do teu pai em casa. Tu ainda bebe do cafezinho dele, do açúcar. Oh, rebelde, é preciso parar e pensar que tem que semear, ó, para cá ver, semear obediência. Sim, meu pai. Sim, meu pai. Tu estás semeando obediência na igreja, jovem?
Quando tu chega na igreja com aquele cabelo esquisito, e o teu líder, o dirigente lá do coro jovem, te chama assim no canto, com aquela educação. Vem cá, filho. Rapaz, vamos dar um jeitinho nesse cabelo. Aí tu diz assim: vou lhe processar que você está me discriminando, líder. O que é que tu está semeando, rapaz? Depois quer que Deus abençoe. Depois quer que as portas se abram. Não abre não, Jesus. Deixa fechada. Enquanto não houver obediência, humilhação. Oh, Deus está despertando a gente. E eu espero que isso seja uma profecia daqui deste grande grupo, desses congressistas que estão aqui nesta noite. Deus vai levantar muitos para fazer a diferença nesta sociedade. Quem crê nisso, levante a mão. Dê glória. Exalte ao Senhor. Oh, glória. Então temos que aproveitar este tempo de espera como uma oportunidade de Deus e, diga comigo, semear, semear e semear. É isso aí. Uma terceira coisa que eu quero ainda analisar quanto ao tempo é que nós precisamos administrar o tempo com os olhos fixos nas promessas para entender. Repita comigo, entender a vontade de Deus. Eu confesso para os irmãos que quando eu escrevi aqui essa frase, eu me emocionei lá dentro do meu quartinho. Olha aqui, ó, vê. Olhos fixos nas promessas de Deus. Olhos fixos nas promessas de Deus. E quando a gente pensa sobre esse administrar o tempo, a gente cita aqui Efésios 5:16. Diga comigo, remindo o tempo, porque os dias são maus. A etimologia ali da palavra remir é administrar. Administrar o tempo. E olha, gente, há muitos jovens perdendo muito tempo com coisas fúteis. Perdendo tempo com coisas vis. Entrando pela madrugada, rapaz, com o telefone. Daqui a pouco os tendões estão tudo doentes. Os olhos, a vista cansada. 3:30 da manhã. E o bichinho lá. Perdendo o teu tempo, rapaz, de estar dormindo ou de estar orando. Olha, escuta, não perde o teu tempo com coisas vis, não. É um pedido que eu faço nesta noite. Em nome de Jesus, aproveite o tempo. Eu estava dizendo aqui ao meu pastor, e até me emocionei aqui quando eu falei, que nós estamos no 41º congresso. Eu estou aqui desde o primeiro. É sim, gente. E tenho lutado para administrar o meu tempo. Eu não quero perder meu tempo. Então se tu fica perdendo o teu tempo, tu vais estragar o cumprimento das promessas. Escuta lá, vê que coisa. Eu vou buscar aqui o exemplo das 7 fases da vida de José. Que José, ele ficou com os olhos fixos nas promessas que Deus lhe fez. Primeiro, você lembra da fase dos sonhos que eu citei lá atrás? Dos molhos, do sol, da lua e das estrelas que se prostraram perante José. Aquilo foi uma fase da vida dele. Em segundo lugar, a fase da rejeição dos seus irmãos. Que fase difícil foi aquela, irmão? Quando ele vinha, os irmãos dele já ficavam dizendo: lá vem o sonhador mó. A gente precisa fazer uma conspiração com relação a esse José. Foi uma fase complicada aquela fase. Mas José não perdia, ele não tirava a sua fixação das promessas. Em terceiro lugar, a fase da cisterna. Quando colocaram ele dentro daquela cisterna, irmãos, foi uma fase curta, mas dificílima. É como se
os irmãos de José estivessem querendo abafar os seus planos, as promessas de Deus, a visão de José de futuro. A Bíblia, ou cancelar, como está aqui nos ensinando o nosso pastor, cancelar os planos de Deus. Mas a Bíblia não diz isso, mas eu posso fazer essa conjectura. Não estou forçando o texto e nem pecando. Mas dentro daquela cisterna, José dizia lá dentro do seu coração: eu tenho uma promessa. Podem me colocar aonde colocarem. Inclusive já começou bom para mim aqui dentro dessa cisterna, porque não tem água. Era a providência de Deus, rapaz. Em quarto lugar, a fase quando ele foi vendido como escravo ao Egito. Irmãos, quando aqueles viajantes, aqueles mercadantes iam passando e compraram José, na medida que José ia em direção ao Egito e que chegou lá para ser vendido na casa de Potifar, eu tenho certeza absoluta, irmãos, que José entrava naquela fase com a cabeça erguida e dizendo: eu vou vencer, eu tenho promessa. E quem é Potifar? E quem é esses homens aqui que me venderam? Eu tenho um Deus que está na minha frente, Ele está comigo. Em quinto lugar, a fase da casa de Potifar. Essa foi muito difícil, porque envolveu ali questões de tentações sexuais, em que a mulher de Potifar, usada por Satanás, queria impedir o andamento, olha cá, vê, o curso, o percurso, a caminhada dos planos de Deus na vida de José. Que é o seguinte, meu irmão: Satanás não é onisciente para saber o futuro, mas ele é inteligente para conhecer os investimentos presentes de Deus. Quando Satanás percebe que Deus está investindo num jovem, dando sonho a ele, sonho de molhos, sonho de lua, sonho de sol, sonho de estrelas, Satanás percebe que aquele jovem ali vai ser um instrumento das mãos de Deus. Mas o que a gente observa aqui é que Satanás não conseguiu ter vitória na vida, nesta fase da vida da casa de Potifar, porque José foi fiel a Deus. Diga comigo: José foi fiel a Deus. Eu queria pedir uma gentileza. Pega na mão de quem está perto de tu aí e diz assim: vamos ser fiéis a Deus até o fim das nossas vidas. E seja qual for a fase que passarmos, nós vamos alcançar a promessa. Quantos creem nisto, deem glória a Deus. Aí em sexto lugar vem a fase do cárcere. A fase do cárcere foi uma fase difícil também para José. E depois chegou a fase do trono, que foi a sétima fase. Mas é preciso, essa frase aqui, ela precisa ser bem consolidada. Digam comigo, bem bonito, por favor, meus irmãos. Este tempo deve ser vivido com os olhos fixos na promessa. Quem crer nisto, diga: exaltado seja Deus para sempre. Aleluia. Agora, irmãos, vem o outro caminho que a gente precisa percorrer para alcançar as promessas. O primeiro foi o tempo e o segundo é a fé. Diga: a fé. Tomando como exemplo a fé de Moisés, a caminho dos propósitos de Deus em sua vida, aprendemos, em primeiro lugar, escute isso: a fé nos faz recusar propostas que nos desviam das promessas de Deus. Isso está em Hebreus capítulo 11, versículo 24. Está escrito que ele recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Então, pelo amor de Deus, repete isso aqui: a fé nos faz recusar propostas. Diga mais forte: recusar propostas que nos desviem das promessas de Deus. Olha uma segunda coisa interessante sobre a fé como caminho em direção às promessas.
Diga bem bonito comigo, vamos lá. A fé nos ajuda a passar sofrimentos, para não perdermos as promessas. No capítulo 11, versículo 25 e 26 aos Hebreus, está escrito que ele preferiu sofrer do que pecar. Em terceiro lugar, diga bem bonito aqui, a fé nos ajuda a ver o invisível, até chegarmos ao cumprimento da promessa. No capítulo 11, versículo 27, a Bíblia diz que ele saiu crendo, irmãos, e vendo o invisível. Como é que pode, irmãos, a gente ver o invisível? Pela fé. E Moisés saiu do Egito tendo essa convicção de ver o invisível. Deus tem uma promessa na minha vida e eu vou percorrer esse caminho da fé até chegar lá. Oh, glória a Deus. Aí quando a gente cita essa questão desta fé como caminho, irmãos, a gente lembra daquela expressão poética que a gente gosta de cantar. Cadê o tecladista? A fé só abre os mares quando o momento chegar. A fé se manifesta quando o limite da força acaba. A fé tem seus segredos, não se revela o que tem medo, mas ao que luta até o momento da fé chegar. Oh, aleluia. Eu quero terminar aqui trazendo duas orientações básicas quanto às promessas de Deus. A primeira delas, devemos ter cuidado para não impedirmos o curso das promessas de Deus em nossas vidas. Escutem isto. Você lembra do profeta Elias? Quem lembra? Diga amém. Quem era o seu auxiliar direto? Diga Eliseu. Quando Elias foi levado para o céu, quem assumiu a responsabilidade ministerial? Eliseu. Quando Eliseu assumiu a responsabilidade, ele nomeou Geazi, diga Geazi, para ficar com ele como seu auxiliar. Do ponto de vista sequencial, quem era que deveria assumir a responsabilidade de Eliseu quando ele morresse? Quem era? Mas no dia que Naamã, tá bonito esse teclado, tá, pode tocar. Quando Naamã chegou lá na casa do profeta e foi curado, e o profeta lhe ofereceu prendas, presentes, o homem de Deus recebeu? Mas quem é que estava do canto da parede escutando a conversa? Quando Naamã pegou a caravana que foi seguindo Geazi, correu atrás e mentirosamente disse para o seu senhor, ou melhor, para Naamã. Chegaram visitas lá na casa e o homem de Deus mandou buscar alguma coisa. Naamã usa 2 servos seus e prepara muito dinheiro, saco de presentes, coloca num carro e leva até a casa do homem de Deus. Quando Geazi entra na casa, o homem de Deus está ali encostado, esperando por ele. Aí o homem de Deus pergunta para Geazi: onde andavas? Se teu servo não foi a lugar nenhum. Como não foi, se o meu coração ia contigo quando tu seguias o caminho dos carros de Naamã? A lepra que estava em Naamã vai passar para ti. Eu venho nesta noite dizer para nós: Deus não cumpre promessas em quem está leproso.
Filho, olhe para mim aqui. Eu tenho uma palavra de Deus ao seu coração. Faça o que você puder, mas não estrague o andamento do projeto de Deus na sua vida. Uma segunda orientação quanto às promessas. Escute isso. Quando alcançarmos o cumprimento das promessas, não esqueçamos de quem nos fez a promessa. Foi o que eu disse? Não esqueçamos de quem. Não esqueçamos das nossas origens. E não esqueçamos que a bênção do cumprimento das promessas devem glorificar ao autor da promessa. Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quando tu estiveres de posse da promessa, não fiques pensando que a igreja não te cabe mais. Não te esqueças das tuas origens. Isso é profético. Deus vai abençoar muita gente aqui, essa juventude. Não obstante a todas as dificuldades vividas no momento, mas Deus ainda tem um grande exército na terra. E eu creio que as bênçãos de Deus vai seguir sobre a vida de vocês. Levantem as mãos ao céu. Segurem as mãos ao alto. Recebam neste 41º Congresso de Jovens a força de Deus, a unção de Deus, a misericórdia de Deus, o renovo de Deus, a sabedoria de Deus. Segura a tua mão ao alto e vai recebendo esta porção. Oh, Deus reservou esta noite para te dizer que está contigo, que é o teu Deus, que é o teu amigo, que é o teu Senhor. Satanás não vai destruir a tua vida se tu fores fiel ao Senhor. Vive, te alegra, louva, exalta, anda na presença de Deus. Há muitas coisas gloriosas para acontecer daqui para frente. Pastor, me permita, por favor, fique de pé comigo. Deus, recebe nesse momento a graça que vem do céu sobre a tua vida. Deus está te libertando desses temores, dessa angústia, de decepções que marcaram a tua vida até aqui. Mas daqui para frente uma nova história começa, um novo caminho, uma nova realidade, uma nova visão, um novo proceder. Adore a Deus, chore, se alegre, fale em línguas, seja batizado com o Espírito Santo. Oh, seja cheio da presença de Deus e viva, viva. Recebe renovo para a tua fé. O teu tempo está nas mãos de Deus. Abre a tua boca e dá uma glória maior que tu podes dar para este Senhor que te prometeu. Oh, laços satânicos estão sendo quebrados aqui nesta noite. Portas estão sendo abertas. Milagres,
Ai, de la baca,